em uma cidade sufocada pela rotina e pela apatia, onde os sonhos são engolidos pela sobrevivência e a coragem é vista como um luxo. Um jovem chamado Elias vive à sombra de sua própria existência. Criado em um lar onde o silêncio era a única resposta para as injustiças e a conformidade era a regra, ele nunca ousou questionar o mundo ao seu redor. Mas tudo muda quando, em um dia aparentemente comum, ele ouve uma frase que ecoa como um trovão em sua mente: ser forte é obrigação, não opção. Essas palavras, ditas por um estranho em um momento de desespero, despertam algo adormecido em Elias. Ele percebe que a força não é apenas física, mas uma escolha diária de resistir, de lutar e de se transformar. Essa jornada o levará a confrontar seus medos mais profundos, a desafiar um sistema que oprime e a descobrir que a verdadeira força está em nunca desistir de si mesmo. A cidade de Pedra Seca era um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas eram estreitas, os prédios cinzentos e as pessoas caminhavam com os olhos baixos, como se carregassem o peso de um mundo invisível. O som das máquinas das fábricas era constante, um lembrete cruel de que ali o trabalho era a única forma de sobrevivência. Não havia espaço para sonhos, apenas para repetição. Elias, um jovem de 22 anos, era mais um entre tantos. Ele trabalhava em uma oficina mecânica, consertando máquinas que nunca usaria e ouvindo histórias de vidas que nunca viveria. Elias morava com sua mãe, Dona Lúcia, uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado. Ela era a personificação da resiliência silenciosa, alguém que havia aprendido a engolir a dor e seguir em frente. Seu pai, um homem que Elias mal lembrava, havia partido quando ele ainda era criança, deixando para trás apenas dívidas e um vazio que nunca foi preenchido. Elias cresceu ouvindo que a vida era dura e que reclamar não mudaria nada. Aceite o que tem, Elias. É o que todos fazem, dizia sua mãe, sempre que ele ousava questionar algo. Mas Elias sentia que algo estava errado. Ele não sabia exatamente o que, mas havia uma inquietação dentro dele, uma sensação de que a vida não deveria ser apenas aquilo. Ele via os colegas de trabalho se conformarem com salários baixos e condições precárias, enquanto os donos das fábricas enriqueciam. Ele ouvia as conversas no bar da esquina, onde os homens falavam sobre política e corrupção, mas nunca faziam nada para mudar. E ele sentia, acima de tudo, uma raiva crescente de si mesmo, por não ter coragem de agir. Foi em uma tarde abafada, enquanto voltava do trabalho, que tudo começou a mudar. Elias caminhava pela praça central, onde um pequeno grupo de pessoas se reunia ao redor de um homem que falava com paixão. Ele era magro, de cabelos desgrenhados e olhos que pareciam arder com uma chama invisível. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Vocês acham que viver assim é normal? Ele gritava. Acham que nascer para sofrer é o destino de todos nós. Não é. Ser forte é obrigação, não opção. E ser forte significa lutar. Significa não aceitar o que nos impõe. Elias parou, intrigado. Ele nunca tinha ouvido alguém falar daquela forma. As palavras do homem pareciam cortar o ar, atingindo diretamente o coração de quem ouvia. Algumas pessoas balançavam a cabeça em concordância, enquanto outras se afastavam, murmurando que ele era apenas mais um louco. Mas Elias não conseguia se mover. Ele sentia como se aquelas palavras fossem dirigidas a ele, como se o homem soubesse exatamente o que ele precisava ouvir. Quando o discurso terminou, o homem desceu de uma pequena caixa de madeira que usava como palco improvisado e começou a se misturar à multidão. Elias, ainda atordoado, decidiu segui-lo. Ele o encontrou sentado em um banco, bebendo água de uma garrafa velha. Quem é você? Elias perguntou, sem saber exatamente por que estava ali. O homem olhou para ele e sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Meu nome é Raul. E você? Quem é? Elias hesitou. Quem ele era? Um mecânico, um filho,
um jovem perdido. Ele não sabia como responder. Raul pareceu perceber sua confusão e continuou. Você não precisa me dizer agora. Mas lembre-se, a força que você procura não está em mim, nem em ninguém. Está dentro de você. Só você pode encontrá-la. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Elias enquanto ele voltava para casa. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez houvesse algo mais. Algo além daquela vida cinzenta e sem propósito. Mas ele também sabia que encontrar essa força não seria fácil. Ele teria que enfrentar não apenas o mundo ao seu redor, mas também a si mesmo. E isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Elias mal conseguiu dormir. As palavras de Raul ecoavam em sua mente como um tambor incessante. Ser forte é obrigação, não opção. Ele se revirava na cama, tentando entender por que aquilo o afetava tanto. Afinal, ele já havia ouvido discursos antes. Já tinha visto pessoas reclamando da vida. Mas nada nunca havia mexido com ele dessa forma. Talvez fosse a intensidade de Raul. Ou talvez fosse o fato de que, no fundo, Elias sabia que estava vivendo uma vida que não era sua. Ele sentia que algo dentro dele estava prestes a explodir, mas não sabia como lidar com isso. Na manhã seguinte, Elias foi para a oficina como de costume. O cheiro de óleo e metal queimado preenchia o ar, e o som das ferramentas ecoava pelo galpão. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Cada parafuso que apertava, cada motor que desmontava, parecia um lembrete de que ele estava preso em uma rotina que o sufocava. Seus colegas de trabalho, homens mais velhos com rostos marcados pelo tempo, conversavam sobre futebol e contas atrasadas. Mas Elias mal ouvia. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos. Durante o intervalo, enquanto os outros comiam marmitas e riam de piadas sem graça, Elias se afastou e foi para os fundos da oficina. Ele precisava de um momento de silêncio, de um espaço para pensar. Foi então que ele viu algo que chamou sua atenção. Um pequeno cartaz colado na parede, quase escondido atrás de uma pilha de caixas. No cartaz estava escrito: Reunião comunitária. Como resistir ao sistema que nos oprime. Hoje, às 19 horas, na Praça Central. O nome de Raul estava assinado no final. Elias sentiu um misto de curiosidade e medo. Ele sabia que ir a essa reunião poderia ser perigoso. As pessoas na cidade não gostavam de quem causava problemas. Qualquer um que ousasse questionar o sistema era rapidamente rotulado como encrenqueiro, ou, pior, como uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, Elias sentia que precisava ir. Ele precisava entender mais sobre o que Raul estava dizendo. Precisava descobrir se havia mesmo uma saída para a vida que ele levava. Quando o relógio marcou 18h30, Elias tomou uma decisão. Ele saiu da oficina sem dizer nada a ninguém e caminhou em direção à Praça Central. O sol já estava se pondo e o céu tinha um tom alaranjado que contrastava com o cinza das ruas. Elias sentia o coração bater mais rápido a cada passo. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que não podia voltar atrás. Ao chegar à praça, ele viu um pequeno grupo de pessoas reunidas ao redor de Raul. Eram cerca de 20 ou 30 pessoas, a maioria jovens, como ele, mas também havia alguns rostos mais velhos, com olhares de quem já tinha visto muito na vida. Raul estava no centro, falando com a mesma paixão que Elias havia presenciado no dia anterior. Eles querem que a gente acredite que não temos escolha, dizia Raul, gesticulando com as mãos. Querem que a gente aceite o pouco que nos dão, enquanto eles vivem no luxo. Mas nós temos poder, nós temos voz, e juntos podemos mudar isso. Elias ficou parado na beira do grupo, observando. Ele sentia uma mistura de admiração e ceticismo. As palavras de Raul eram inspiradoras, mas Elias não conseguia deixar de pensar. Será que isso realmente pode mudar alguma coisa? Ou será que é só mais um discurso vazio? Depois que Raul terminou de falar, ele começou a conversar com as pessoas individualmente. Elias hesitou.
mas decidiu se aproximar. Quando Raul o viu, sorriu. "Você veio?" disse ele, como se já esperasse por isso. Elias assentiu, sem saber o que dizer. "Eu não sei se acredito em tudo isso", confessou, "mas eu sinto que preciso fazer alguma coisa. Não posso continuar vivendo assim." Raul colocou a mão no ombro de Elias e olhou diretamente em seus olhos. "A dúvida é o primeiro passo", disse ele. "Ninguém começa acreditando. Acreditar é algo que se constrói, dia após dia, com ações. O importante é que você está aqui. Isso já é um ato de coragem." Aquelas palavras tocaram Elias de uma forma que ele não esperava. Pela primeira vez, ele sentiu que alguém o entendia, que alguém via o que ele estava passando. Ele passou o resto da noite ouvindo Raul e os outros falarem sobre suas experiências, seus medos e suas esperanças. Eles discutiram ideias, compartilharam histórias e, acima de tudo, se apoiaram mutuamente. Elias percebeu que não estava sozinho, que havia outras pessoas que também queriam algo mais da vida. Quando a reunião terminou, Raul entregou a Elias um pequeno caderno. "Aqui estão algumas ideias e textos que podem te ajudar a começar", disse ele. "Leia, reflita e, acima de tudo, não tenha medo de questionar." Elias voltou para casa naquela noite com o caderno nas mãos e uma nova chama no coração. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, sentia que estava dando o primeiro passo na direção certa. Ele não sabia onde essa jornada o levaria, mas estava disposto a descobrir. Afinal, ser forte não era mais uma opção. Era uma obrigação! Os dias que se seguiram à reunião na praça foram diferentes de tudo o que Elias já havia vivido. Ele sentia como se uma nova energia o movesse. Uma inquietação que o fazia enxergar o mundo com outros olhos. O caderno que Raul lhe entregara Tornusei, seu companheiro constante. Ele o lia durante os intervalos no trabalho, à noite antes de dormir e até mesmo nas manhãs silenciosas, enquanto tomava café. As páginas estavam cheias de reflexões, frases marcantes e trechos de livros que Elias nunca tinha ouvido falar. Uma delas, em especial, parecia gritar para ele: a liberdade não é dada, é conquistada. E, para conquistá-la, é preciso coragem para enfrentar o medo. Elias começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ele notava como os colegas de trabalho aceitavam sem questionar as ordens injustas do chefe, como se aquilo fosse natural. Ele via como as pessoas na cidade caminhavam cabisbaixas, presas em suas próprias rotinas, sem nunca levantar a cabeça para olhar além. E acima de tudo, ele sentia a própria covardia, o medo que o impedia de agir, de falar, de se posicionar. Mas ao mesmo tempo, ele sentia que algo dentro dele estava mudando. Aos poucos, a dúvida dava lugar à determinação. Uma noite, enquanto lia o caderno, Elias encontrou um convite para uma nova reunião. Desta vez, em um galpão abandonado nos arredores da cidade. O bilhete dizia: se você está pronto para dar o próximo passo, venha, mas saiba que não será fácil. Elias hesitou. Ele sabia que participar de algo assim poderia trazer problemas. As autoridades da cidade não toleravam movimentos que questionassem o status quo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia voltar atrás. Ele precisava entender até onde aquela jornada o levaria. No dia marcado, Elias foi ao galpão. O lugar era escuro e frio, com paredes descascadas e janelas quebradas. Mas, dentro, havia uma energia vibrante. Cerca de 50 pessoas estavam reunidas, conversando em pequenos grupos. Raul estava no centro, organizando os papéis e preparando o que parecia ser uma apresentação. Quando viu Elias, ele sorriu e acenou. Fico feliz que você tenha vindo, disse ele. Hoje vamos falar sobre ação. Porque pensar é importante, mas agir é essencial. A reunião começou com Raul explicando como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Ele falou sobre a importância de questionar, de resistir
e de se unir. Eles querem que a gente acredite que somos fracos, que estamos sozinhos, disse ele. Mas a verdade é que juntos somos mais fortes do que eles imaginam. E é isso que eles temem. As palavras de Hal eram como faíscas, acendendo uma chama em cada pessoa presente. Elias sentia o coração bater mais rápido, como se algo dentro dele estivesse despertando. Depois da reunião, Hal chamou Elias para uma conversa particular. Eu vejo o potencial em você, disse ele, mas também vejo medo. E isso é normal. Todos nós temos medo. A diferença está em como lidamos com ele. Você está pronto para enfrentar o seu? Elias não sabia o que responder. Ele queria dizer que sim, que estava pronto. Mas a verdade era que ele ainda tinha dúvidas. Raul pareceu perceber isso e continuou. A coragem não é a ausência de medo, Elias. É agir apesar dele. E você já deu o primeiro passo. Agora, só precisa continuar caminhando. Nos dias seguintes, Elias começou a colocar em prática o que estava aprendendo. Ele começou a questionar as ordens injustas na oficina, a conversar com os colegas sobre as condições de trabalho e a sugerir mudanças. No início, muitos o ignoraram. Alguns até riram dele, dizendo que ele estava perdendo tempo. Mas aos poucos, outros começaram a ouvir. Eles viam a paixão nos olhos de Elias, a determinação em sua voz. E isso os inspirava. Um dos colegas, um homem chamado Jorge, aproximou-se dele durante o intervalo e disse: Eu nunca pensei que alguém tivesse coragem de falar essas coisas. Você me fez pensar. Talvez a gente realmente possa mudar alguma coisa. Mas nem tudo foi fácil. Elias enfrentou resistência, tanto dos colegas que preferiam o conforto da conformidade, quanto do chefe, que começou a vê-lo como uma ameaça. Em um dia particularmente tenso, o chefe o chamou para uma conversa. Eu ouvi que você anda falando demais por aí, disse ele, com um tom ameaçador. Deixe-me te dar um conselho. Faça o seu trabalho e fique quieto. Caso contrário, você pode acabar se arrependendo. Elias sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. Ele poderia recuar, como sempre fizera, ou poderia enfrentar o medo e se posicionar. Respirando fundo, Elias respondeu: Com todo o respeito, eu não estou falando demais. Estou apenas dizendo o que todos aqui pensam, mas têm medo de dizer. E, se isso é um problema, talvez o problema não seja o que eu digo, mas o que está acontecendo aqui. O chefe ficou em silêncio por um momento, surpreso com a ousadia de Elias. Mas em vez de responder, ele apenas balançou a cabeça e saiu, deixando Elias sozinho. Apesar do medo, Elias sentiu uma onda de alívio e orgulho. Pela primeira vez, ele havia enfrentado alguém em posição de poder. E, embora soubesse que isso poderia trazer consequências, ele não se arrependia. A transformação de Elias não passou despercebida. Sua mãe, Dona Lúcia, começou a notar as mudanças no filho. Você está diferente, disse ela uma noite, enquanto jantavam. Mas, confianto, o que está acontecendo? Elias hesitou, mas decidiu contar a verdade. Ele falou sobre Hal, sobre as reuniões e sobre sua decisão de lutar por algo maior. Dona Lúcia ouviu em silêncio, com um misto de preocupação e admiração. Eu só quero que você tome cuidado, disse ela. O mundo não é gentil com quem tenta mudá-lo. Mas, se isso é o que você acredita, eu estou com você. Elias sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Ele sabia que enfrentaria desafios, rejeições e talvez até traições. Mas pela primeira vez, ele sentia que estava no controle de sua própria vida. Ele não era mais o jovem perdido e conformado de antes. Ele estava se tornando alguém que não tinha medo de lutar, de questionar e de se transformar. E, acima de tudo, ele estava descobrindo que a verdadeira força não vinha da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo. Os dias de Elias tornaram-se uma mistura de tensão e propósito. Ele sentia que estava vivendo em dois mundos: o da oficina, onde a rotina e a opressão
ainda reinavam. Yu, das reuniões com Hao e o grupo, onde ele encontrava esperança e força para continuar. Mas, à medida que sua voz se tornava mais firme e suas ações mais ousadas, as consequências começaram a surgir. Na oficina, o chefe, Sr. Amaro, passou a Trotelô com hostilidade aberta. As tarefas mais pesadas e ingratas eram sempre destinadas a Elias, como uma forma de punição silenciosa. Os colegas, embora alguns admirassem sua coragem, evitavam se envolver diretamente. "Eu te respeito, Elias, mas não posso arriscar meu emprego", disse Jorge em um dos intervalos, com um olhar de culpa. Elias entendia, mas isso não tornava a solidão mais fácil de suportar. Enquanto isso, no grupo liderado por Hao, as discussões tornaram-se mais intensas. Eles não queriam apenas falar sobre mudanças. Queriam agir. Hao propôs uma manifestação pacífica na Praça Central, onde todos poderiam expor suas demandas: melhores condições de trabalho, salários justos e o fim da exploração. "Se ficarmos em silêncio, nada mudará", disse Hao, com a voz carregada de convicção. "Mas, se nos unirmos, podemos mostrar que não somos invisíveis." Elias sentiu um misto de empolgação e medo. Ele sabia que participar de algo assim era arriscado. A polícia da cidade, conhecida por sua brutalidade, não hesitaria em reprimir qualquer tentativa de protesto. Mas ele também sabia que não podia recuar. Ele havia chegado longe demais para desistir agora. No dia da manifestação, a Praça Central estava cercada por um clima de tensão. Cerca de 100 pessoas compareceram, segurando cartazes e entoando palavras de ordem. Elias estava no meio da multidão, com o coração acelerado. Ele segurava um cartaz que dizia: "Dignidade para quem trabalha." Ao seu lado, Hao liderava os gritos, sua voz ecoando como um trovão. "Nós não somos máquinas! Nós somos pessoas! E merecemos respeito!" Por um breve momento, Elias sentiu uma onda de esperança. Ele olhou ao redor e viu rostos determinados. Pessoas que, como ele, haviam decidido lutar. Mas a esperança foi rapidamente substituída pelo medo quando os primeiros policiais chegaram. Eles estavam armados e com expressões severas, prontos para dispersar a multidão. "Vocês têm 5 minutos para sair daqui", disse o comandante, com uma voz fria. "Caso contrário, usaremos a força." Hao deu um passo à frente, erguendo as mãos em um gesto de paz. "Estamos aqui de forma pacífica", disse ele. "Só queremos ser ouvidos. Não estamos violando nenhuma lei." Mas as palavras de Hao não foram suficientes. Em poucos minutos, os policiais avançaram, empurrando e agredindo os manifestantes. O caos tomou conta da praça. Pessoas corriam em todas as direções. Gritos ecoavam, e o som de cacetetes batendo no chão era ensurdecedor. Elias tentou se proteger, mas foi atingido por um golpe nas costas que o fez cair no chão. Enquanto tentava se levantar, viu Hao sendo arrastado por 2 policiais. "Hao!" gritou Elias, mas sua voz se perdeu no tumulto. Ele queria ajudar, mas foi empurrado novamente, desta vez por outro manifestante, que corria em pânico. Quando finalmente conseguiu se levantar, Hao já havia sido levado. A manifestação terminou em tragédia. Vários manifestantes foram presos, incluindo Hao, e muitos outros ficaram feridos. Elias conseguiu escapar, mas o peso da culpa e da impotência o acompanhou até em casa. Ele passou a noite em claro, revivendo cada momento do confronto. Ele se perguntava se havia feito a coisa certa, se todo aquele sofrimento valia a pena. Mas, no fundo, ele sabia que não havia outra escolha. A luta pela dignidade nunca seria fácil. No dia seguinte, Elias foi trabalhar como de costume, mas algo estava diferente. Ele sentia o olhar do chefe sobre ele, mais pesado do que nunca. Durante o almoço, Jorge se aproximou e sussurrou: "Eles sabem que você estava lá. O Sr. Amaro comentou que você está na mira. Tome cuidado!" Elias apenas assentiu, tentando esconder o medo que crescia dentro dele. Ele sabia que estava sendo observado, mas não podia deixar
que isso o paralisasse. Naquela noite, Elias foi até a casa de Raul, onde encontrou alguns membros do grupo reunidos. Eles estavam preocupados, mas também determinados. Raul sabia que isso poderia acontecer. Disse uma mulher chamada Clara, que era uma das líderes do grupo. Ele sempre disse que a luta tem um preço. Agora, cabe a nós continuar o que ele começou. Elias sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele não era Raul, não tinha a mesma experiência ou carisma, mas sabia que não podia abandonar o grupo. O que fazemos agora? Perguntou ele, com a voz trêmula. Clara olhou para ele e respondeu: continuamos. Não podemos deixar que eles nos calem. Raul confiava em você, Elias, e nós também. Naquela noite, Elias tomou uma decisão. Ele sabia que a luta seria longa e cheia de desafios, mas estava disposto a continuar. Ele não era mais o jovem perdido e conformado de antes. Ele havia descoberto que a verdadeira força não estava em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. No dia seguinte, Elias voltou à praça, agora vazia e silenciosa. Ele olhou para o lugar onde Raul havia sido levado e sentiu uma onda de determinação. Ele sabia que a luta pela dignidade não era apenas sobre ele ou sobre Raul, era sobre todos que, como ele, haviam sido silenciados por tanto tempo. E naquele momento, ele prometeu a si mesmo que nunca mais recuaria. Ser forte não era uma opção, era uma obrigação. Os dias que se seguiram à manifestação foram marcados por um silêncio inquietante na cidade. A Praça Central, antes cheia de vozes e esperanças, agora parecia um lugar fantasma. As pessoas evitavam falar sobre o que havia acontecido, com medo de represálias. Mas, para Elias, o silêncio era insuportável. Ele sabia que, mesmo com Raul preso, a luta não podia parar. Algo dentro dele havia mudado, de forma irreversível. Ele não era mais o jovem que aceitava a rotina sem questionar. Agora, ele era alguém que entendia o peso da responsabilidade de lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Elias começou a organizar pequenas reuniões em segredo, na casa de Clara e em outros lugares seguros. O grupo estava menor, mas mais determinado. Cada pessoa que permanecia ali sabia que estava arriscando tudo: o emprego, a liberdade e até a própria vida. Mas ao mesmo tempo, havia uma força coletiva que os unia. Eles compartilhavam histórias, estratégias e, acima de tudo, esperança. Elias, que antes era apenas um ouvinte, agora se tornava uma liderança emergente. Ele não tinha o carisma de Raul, mas sua determinação e sinceridade conquistavam a confiança do grupo. Uma noite, enquanto discutiam os próximos passos, Clara trouxe uma notícia que abalou a todos. Raul seria transferido para uma prisão em outra cidade, conhecida por suas condições desumanas. Se ele for para lá, não sabemos se vai sobreviver, disse ela, com a voz embargada. O grupo ficou em silêncio, sentindo o peso da notícia. Elias, porém, não conseguiu aceitar aquilo. Não podemos deixar isso acontecer, disse ele, com firmeza. Raul nos deu tudo. Agora é a nossa vez de lutar por ele. A ideia de Elias era arriscada, quase suicida. Ele propôs organizar uma nova manifestação, desta vez em frente à delegacia, exigindo a libertação de Raul. Muitos no grupo hesitaram. Elias, você sabe o que aconteceu na última vez, disse Jorge com um tom preocupado. Eles não vão hesitar em nos atacar de novo. Mas Elias estava decidido. Se ficarmos em silêncio, eles vencem. Raul nos ensinou que a força está em resistir, mesmo quando o medo nos domina. E eu não vou desistir dele. A notícia da manifestação se espalhou rapidamente, apesar do medo que pairava sobre a cidade. Elias e o grupo usaram métodos discretos para convocar as pessoas. Bilhetes deixados em portas, mensagens sussurradas no mercado e até mesmo pequenos cartazes colados em lugares estratégicos. Aos poucos,
a ideia começou a ganhar força. Pessoas que antes tinham medo começaram a se juntar ao movimento, inspiradas pela coragem de Elias e pelo sacrifício de Raul. No dia marcado, a delegacia estava cercada por policiais, mas, para surpresa de todos, uma multidão começou a se formar. Eram trabalhadores, estudantes, mães, pais e até idosos, todos unidos por um sentimento comum de indignação. Elias estava na frente, segurando um megafone. Ele sentia o coração bater como um tambor, mas sua voz era firme. "Estamos aqui porque não podemos mais aceitar a injustiça", disse ele, olhando diretamente para os policiais. Raul não é um criminoso. Ele é um homem que teve coragem de falar a verdade. E nós não vamos parar até que ele seja libertado. Os policiais, inicialmente, tentaram intimidar a multidão, mas algo estava diferente naquela noite. As pessoas não recuaram. Elas seguravam cartazes, cantavam e gritavam palavras de ordem. Elias sentia a energia da multidão como uma onda, uma força que o impulsionava a continuar. Ele sabia que aquele momento era decisivo, não apenas para Raul, mas para todos que estavam ali. De repente, um dos policiais, visivelmente desconfortável, deu um passo à frente. "Vocês precisam se dispersar", disse ele, com a voz vacilante. Mas, antes que pudesse continuar, uma mulher na multidão gritou: "E se não formos? O que vocês vão fazer? Nos prender a todos?" O policial hesitou. E naquele momento, Elias percebeu que eles estavam ganhando. A força da multidão não estava apenas nos números, mas na coragem coletiva de enfrentar o medo. A manifestação durou horas, e aos poucos, a pressão começou a surtir efeito. Jornalistas locais chegaram para cobrir o evento, e a notícia se espalhou pela região. A delegacia, que antes era um símbolo de opressão, agora estava cercada por vozes que exigiam justiça. Finalmente, no início da madrugada, um oficial superior apareceu e anunciou que Raul seria libertado. A multidão explodiu em aplausos e gritos de vitória. Elias sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto via Raul sair da delegacia, com o rosto cansado, mas com um sorriso de gratidão. Aquela noite marcou um ponto de virada na cidade. A libertação de Raul não foi apenas uma vitória para o grupo, mas um símbolo de que a resistência era possível. As pessoas começaram a se organizar de forma mais ampla, exigindo mudanças nas condições de trabalho e na forma como eram tratadas. Elias, embora relutante em se ver como líder torno-C, uma figura central no movimento, ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas também sabia que eles haviam dado um passo importante. Raul, agora livre, olhou para Elias com admiração. "Você fez o que eu não consegui", disse ele, com um sorriso. "Você mostrou a eles que a força não está em um homem, mas em todos nós." Elias, por sua vez, sentiu um misto de orgulho e humildade. Ele sabia que não era um herói, mas apenas alguém que havia decidido não recuar. Nos meses seguintes, a cidade começou a mudar. Pequenas vitórias foram conquistadas. Melhores salários, condições de trabalho mais dignas e, acima de tudo, um novo senso de comunidade. Elias continuou sua jornada, sabendo que a luta pela dignidade era contínua. Ele havia aprendido que ser forte não era uma escolha fácil, mas uma obrigação. E, mais importante, ele havia descoberto que a verdadeira força não estava em evitar o medo, mas em enfrentá-lo, dia após dia. No final, Elias não apenas transformou sua própria vida, mas também inspirou uma cidade inteira a acreditar que a mudança era possível. E, enquanto caminhava pela praça central, agora cheia de vida e esperança, ele sabia que a jornada estava apenas começando. Afinal, ser forte não era apenas uma obrigação. Era o único caminho para a liberdade real.
Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber de onde você está nos assistindo. Sua perspectiva é importante e pode enriquecer ainda mais essa conversa. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa e fazer parte de uma comunidade que acredita no poder da transformação. Sua voz faz a diferença. Meu nome é Enéas.